Eu quero hoje pregar para você sobre o seguinte tema: amor que se entrega. Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Amor que se entrega. Essa palavra, ela é uma palavra que tem a ver com esse momento, tem a ver com esse culto, tem a ver com tudo isso. E o texto é um texto muito conhecido, que eu não vou nem pedir para colocar na tela, porque todo mundo sabe de qual é esse texto. João, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, 1, 2, 3 e já? Amém. Agora sim, Pedrinho, coloca para mim aqui Êxodo capítulo 12, versículo 13. É um dos textos. Eu vou colocar aqui alguns textos para que a gente possa estar lendo. Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz assim: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Posso ouvir um amém? Agora, João capítulo 19, versículo 30. João 19, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Só até aí. Coloca a mão no teu coração e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero mais uma vez estar entregando esse momento em tuas mãos. Agora, Pai, que a gente vai estar falando da tua palavra, falando de ti. Fala com a gente, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Posso ouvir um amém? Queridos, eu quero te falar uma coisa. A cruz, ela não revela apenas o amor de Deus. A cruz, ela revela o quanto o pecado nos custou e o quanto fomos amados, mesmo assim, mesmo com os nossos pecados. Ainda assim o Senhor, Ele nos amou profundamente. E então, você precisa entender uma coisa: se Deus apenas perdoasse, já seria amor. Se Ele só perdoasse, já seria amor. Porém, se Deus apenas tivesse misericórdia, já seria suficiente para a gente. Mas Deus fez algo muito além. Fala comigo, meu Deus, Ele foi além. O que Deus fez, irmãos? Ele, o próprio Deus, Ele decidiu sofrer. O próprio Deus, o próprio Criador de todas as coisas, Ele decide, Ele toma uma decisão. E a decisão foi o seguinte: eu mesmo estarei sofrendo. E eu quero que você entenda uma coisa: quando o próprio Deus decide sofrer, isso quebra toda a lógica humana. Tudo aquilo que é uma lógica humana, isso quebra quando você entende o sacrifício de Jesus. Sabe, irmãos, porque amar alguém que merece é natural. Amar uma pessoa que merece é natural. Mas amar alguém que falhou, amar alguém que rejeitou, amar alguém que pecou, isso é algo divino. Isso é algo divino. E então, escuta isso que eu vou te falar: a cruz não faz sentido para nossa mente. A nossa mente não consegue entender. Sabe por quê? Porque nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando do Deus que criou todas as coisas. E então a Bíblia fala que esse Deus se fez carne e Ele habitou entre nós. Ele morre e ao terceiro dia esse Deus ressuscita. Então, se você parar para pensar, se você tentar entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a nossa mente, ela não consegue entender. A nossa mente, ela não consegue perceber isso. Sabe, irmãos, ela só pode ser compreendida pelo Espírito
Espírito, a morte do próprio Deus na cruz do Calvário, naturalmente não tem como a gente entender, mas quando você começa a pensar em espírito, o seu espírito se conecta com Deus, e então você começa a entender aquilo que significa a cruz. Posso ouvir um amém? E eu quero que você perceba uma coisa: a Páscoa, ela não começa na cruz, a Páscoa começa no pecado. E é bom que você entenda o seguinte: antes de existir a cruz, existiu a queda. Por isso que aconteceu a cruz. Então, antes da cruz, aconteceu a queda. O homem se afastou, o pecado entrou, a morte foi estabelecida no nosso meio. E então, a cruz, ela não foi um plano de emergência. A cruz, ela não foi um plano de emergência. A cruz foi a resposta eterna de Deus para um problema real que existia em nossas vidas. Deus não ignorou o pecado. Deus não fingiu que não aconteceu. Mas Deus, Ele decidiu pagar o preço pessoalmente, por mim e por você. Amém? O pecado nos afastou de Deus, mas o amor de Deus se recusou a nos deixar longe. Vou repetir: o pecado nos afastou de Deus, mas Ele nos ama tanto, tanto, o amor dele se recusou a nos deixar longe. Sabe, é como se Deus olhasse para mim, para você e falasse: olha, você pecou, você errou, você se distanciou de mim, mas ainda assim eu resolvi te amar, e eu resolvi sofrer por você, dar a minha própria vida por você. E é interessante você entender o seguinte: Deus não olha para a sua perfeição. Ele nunca vai ficar olhando se você merece ou se você não merece, porque na verdade a gente não merece nada. Então, o que Deus olha é exatamente para aquilo que Ele, dentro dele, decidiu fazer. E Ele nos ama de qualquer maneira. Ele ama você, Ele se importa com você. E então, o sacrifício da cruz não tem nada a ver propriamente se eu mereço ou se eu não mereço, mas o sacrifício da cruz tem a ver com o amor dele, tem a ver com o perdão dele. Apesar dos nossos pecados terem nos distanciado, terem nos afastado, mas o amor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque Ele nos ama, Ele se recusou a ficar longe de mim e de você. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa: Jesus ama você, apesar de quem você é, apesar do seu pecado, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer delito, apesar de qualquer erro, apesar de quem eu sou, Ele nos ama. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Jesus ama você. Fala para ele: Ele se importa com você. Deus não ignorou o meu pecado, nem o seu pecado. Deus não poupou o preço. Deus não terceirizou a dor. Ele mesmo quis sofrer. Ele mesmo quis pagar o preço na cruz do Calvário, por mim, por você. Sabe, irmãos, lá na cruz, Deus, Ele não apenas mostrou o seu amor, Ele pagou o preço da justiça com o seu próprio sangue. E o interessante de tudo isso é que Jesus, Ele não foi obrigado.
Ele não foi obrigado a se entregar. Ele não foi obrigado ali quando os guardas lá no Getsêmani o prenderam, quando Judas o beijou. Talvez alguém que não entenda, talvez alguém que não compreenda o amor de Deus, vai de repente falar o seguinte: Jesus ele foi traído com um beijo ali, Judas, e de repente aqueles soldados foram lá e lançaram mão de Jesus, e então Jesus foi preso. Meu irmão, minha irmã, quero te dizer uma coisa: Jesus não foi preso por nada, Jesus não foi preso por ninguém. Ninguém nessa terra tem o poder de prender o autor e consumador da nossa fé, o poderoso Deus. Eu quero te dizer uma coisa: ninguém prendeu a Jesus, Ele mesmo se entregou. Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, porque se Ele não tivesse se entregue por nós, hoje nós estaríamos perdidos no pecado, e nós morreríamos, iríamos para a condenação eterna. E então você precisa entender: Ele se entregou. Fala comigo: foi Ele que se entregou. Fala: foi Ele que se entregou. Foi Ele que se entregou por mim e por você. Diga para o teu irmão: ei, ninguém prendeu Jesus, Ele se entregou. Agora diga para ele: sabe por que Ele se entregou? Porque Ele te ama. Ele ama você. É claro, Jesus podia ter descido da cruz, sim ou não? Ele podia ter descido da cruz. Ele podia, em último caso, ter chamado os anjos: Gabriel, vem aqui. Miguel, vem. Dá um sacode nesse povo aí. Ele podia fazer isso. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, Neri. Nós estamos falando do Deus que tem tudo nas mãos. Nós estamos falando do Deus que é, sabe, um dos versículos que mais me encanta na palavra de Deus a respeito do poder de Deus, é quando a Bíblia fala que todo o universo, toda a galáxia, tudo isso que existe, que a ciência fala que é infinito, tudo isso, Mauro, a Bíblia fala que é uma gota d'água na palma da mão de Deus. Eu fico pensando como é grande esse Deus. Ele é tão grande, Ele é tão grande, Ele é tão tremendo, Ele é maravilhoso, que Ele, na sua grandeza, Ele conseguiu se humilhar, Ele conseguiu se fazer de homem. E a palavra diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E então Ele se humilha, Ele se entrega. Ei, meu irmão, minha irmã, visitante que está aqui nessa noite, eu venho nessa noite como um evangelista falar para você nessa noite: Jesus morreu na cruz por você. Ele morreu para te dar salvação. Ele morreu para te livrar da condenação eterna. E na hora que você morrer aqui nesse lugar, eu te pergunto: para onde vai a sua alma? Aonde você passará a sua eternidade? Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário para que os céus pudessem ser abertos para mim e para você. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia também fala que Jesus, Ele é a aliança entre eu e Deus. A ponte, Júnior, que estava quebrada entre eu e Deus. Jesus, imagina que Deus estava aqui e eu estava aqui, afastado de Deus, distante de Deus. E agora, como é que eu posso chegar ao Senhor? Exatamente por isso que Jesus morre na cruz. E quando Ele morre na cruz, Ele está com acesso ao Pai
E esse acesso aqui é o acesso que eu e você temos o acesso. Então Jesus, ele foi o caminho que nos dá acesso ao Pai. Ei, eu quero falar uma coisa para você nessa noite em nome de Jesus. Eu não sei como tem estado a tua vida, eu não sei como tem estado a tua história, eu não sei aquilo que você tem vivido na sua casa, na sua família. Talvez você é uma pessoa que está aqui nessa noite, talvez você está assistindo aí na sua casa. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você tenha andado longe, distante de Deus, os seus pecados, você não tem mais alegria, não tem alegria de viver. Talvez você é uma pessoa que sente um tremendo vazio dentro de você. Ah, meu irmão, minha irmã, mas eu estou aqui nessa noite. O Espírito Santo trouxe você aqui nesse lugar hoje para você escutar essa palavra. Jesus ama você, Ele morreu na cruz do Calvário por você, Ele morreu para te dar vida eterna, Ele morreu, Ele derramou o sangue dele por você. Ah, o Deus Todo-Poderoso, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Ninguém pegou Jesus, ninguém prendeu Jesus, Ele se entregou. Amor que se entrega. Ele se entregou por você. Ele se entregou por você. Ele se entregou por você. Hoje eu não estou pregando aqui como apóstolo, nem como pastor. Hoje a palavra que Deus colocou é uma palavra evangelística sobre a tua vida. Eu venho aqui nessa noite como um evangelista do Senhor, e eu declaro sobre a tua vida: Jesus ama você. Talvez você tenha estado na sua vida cabisbaixo, talvez você tenha estado destruído, talvez você perdeu o sentido da vida, e você sabe, escuta o que eu vou te falar, você sabe que Jesus, Ele é a solução, mas não adianta você apenas saber, você tem que tomar uma decisão nessa noite, e a decisão que você tem que tomar é: eu reconheço a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu reconheço Ele, porque Ele morreu na cruz do Calvário para me dar vida e para me dar vida eterna. Por isso nessa noite, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: você não está aqui nessa noite porque você quis vir aqui, o Espírito Santo que trouxe você aqui nessa noite, sabe por quê? Para que você pudesse escutar falar do amor dele. Ele ama você. O mundo pode ter rejeitado você, as pessoas podem ter rejeitado você, mas Ele não te rejeita. Mas apóstolo, eu sou tão miserável, eu sou tão pecador. Não importa, venha da maneira que você está, venha do jeito que você está. Ele te ama da maneira que você está, Ele te ama do jeito que você está. Ele ama você. Jesus loves you. Ele te ama. Ele te ama. Ele ama você. Jesus te ama. O Deus que todo o universo é como uma gota d'água na palma da sua mão. Ele saiu da sua glória e Ele veio aqui nessa terra. Sabe por quê? Jesus ama você. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus ama você. 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 Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus ama você. Ei, menina, Jesus ama você. Mulher, Jesus ama você. Homem, Jesus ama você. Ei, jovem que está aqui, Jesus ama você. Ele se importa com você. Ele cuida de você. Você não sabe aquilo que tem vivido na tua vida. Você não sabe aquilo que você tem passado. Quantos livramentos Ele já te deu?
Sabe por que Ele te dá livramento? Porque Ele ama você, porque Ele está te dando oportunidade. E nesse momento a Bíblia fala: se você ouvir, se você escutar a voz dEle batendo no teu coração, não endureça o teu coração. Essa noite é uma noite de salvação. Essa é uma noite, olha o que eu vou falar para você agora: cadeias acabaram de ser quebradas aqui nesse lugar, correntes foram despedaçadas. Você está livre para que você possa entregar a tua vida para Jesus hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o teu dia. Hoje é a tua hora. O que foi que prendeu Jesus na cruz? Fala para mim. Lembra? A cruz, esticar a mão dele. E teve uma coisa que prendeu Jesus na cruz. O que foi? O que foi que prendeu Jesus na cruz? Eu sei que é muito natural você falar: apóstolo, o que prendeu Jesus na cruz foram os pregos. Não. Se você fala que foram os pregos têm mais poder do que Deus. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor dele. Ande canda carabaçom de queremaçom de carabaçom de queremas. Remassom de carabaxere queremaçom de cá. Querido, eu queria que você pudesse levantar as suas mãos agora e leva aí 1 minuto glorificando ao Senhor. Leva 1 minuto aí adorando. Adore a Ele, porque Jesus, Ele podia ter descido daquela cruz. Mas eu quero te falar uma coisa: os pregos não seguraram Jesus na cruz. O que fez Jesus ficar ali na cruz foi porque Ele ama você. Glorifica o nome dele, porque não foram os pregos, foi o amor dele que fez ele morrer na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 19, versículo 30, que Jesus, ele faz uma declaração, e ele declara: está consumado, está tudo consumado. E esse não foi um grito de derrota, esse foi o grito da vitória. No original, Jesus não falou está consumado, ele fala Tetelestai, que significa está pago, toda a dívida do pecado eu paguei, está pago, eu paguei por você. Toda a dívida de pecado ele rasgou na cruz do Calvário. Agora é por isso que nós cantamos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja vida foi entregue a Ele. Meu irmão, minha irmã, se você hoje nessa noite receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você vai experimentar o amor dele. Nenhum pecado ficou de fora.
quando ele morre na cruz. Isso é uma coisa que a nossa cabeça não consegue entender. Pastor Flávio, Júnior, pastora Carla, Elisa, Iago, Júnior, Helena. A nossa cabeça não consegue entender, pastora Adriana. Na cruz do Calvário, ele pagou, Michele, por todos os meus pecados. Mauro, passado, todos os pecados que você cometeu no passado, Jesus te perdoou. Todos os pecados que a gente comete no presente, Ele perdoou. E todos os pecados que a gente ainda vai pecar, já estão perdoados. Ele perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foi perdoado por Ele. Nenhuma dívida ficou pendente. Escuta, você não deve nada para o diabo. Vou repetir, você não deve nada para o diabo. Nada. Nenhuma acusação permanece válida. O diabo, ele pode chegar perto de mim, perto de você e falar: ah, mas você é pecador. Você vai falar assim: eu sou um pecador, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele perdoou todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Tudo foi resolvido na cruz. Nicolas, coloca para mim o que eu te pedi. Tudo foi resolvido na cruz. Tudo foi resolvido na cruz. Tudo foi resolvido na cruz. A minha vida foi resolvida na cruz. A sua vida foi resolvida na cruz. Se eu morrer agora, se você morrer agora, nós vamos nos encontrar com Ele nas mansões celestiais. Está tudo resolvido, Anderson. Fala para o teu irmão: ei, a tua vida está resolvida. Fala, a tua vida está resolvida. Fala para quem está na direita, para quem está na esquerda. Fala assim: a tua vida está resolvida. Fala para quem está na frente de você, toca nele aí, quem está na frente. Fala: ei, a tua vida está resolvida. Fala para ele: a tua vida está resolvida. Agora fala com ele assim: com Jesus